Você quer prosperar, mas será que está andando no caminho certo? Muitos pedem crescimento, pedem abundância, pedem direção, mas continuam vivendo no improviso. Davi escreveu: "Guia-me pelas veredas da justiça." Ele não pediu riqueza, ele pediu caminho. E talvez o que esteja faltando na sua vida não seja mais força, nem mais oportunidade. Talvez seja rotina. Hoje você vai entender por que prosperidade não começa no dinheiro, começa na ordem. E se o que está travando a sua prosperidade não for falta de fé, mas falta de direção no seu dia? Muitos esperam uma grande oportunidade, uma virada repentina, um evento que mude tudo. Mas quase nunca é assim. Prosperidade começa em algo muito mais simples. Começa na ordem. Quando Davi escreveu: "Guia-me pelas veredas da justiça", ele não estava pedindo riqueza, não estava pedindo aplausos, ele estava pedindo caminho, direção clara, passos firmes, constância. E caminho é algo prático. É o que você faz quando acorda. É como organiza seu tempo. É como administra o que já tem. Prosperidade nasce aí. Não começa no dinheiro. Começa na estrutura. Pode existir talento, pode existir visão, pode existir fé, mas sem rotina, tudo vira intenção. Aristóteles dizia que nos tornamos aquilo que repetidamente fazemos. Perceba a força disso. Não é o que você promete, é o que você repete. Se você repete desorganização, a desordem vira identidade. Se você repete disciplina, a estabilidade vira padrão. Napoleão Hill afirmava que toda riqueza começa com um propósito definido. Mas ele também reforçava que sem autodisciplina, o propósito se perde. Desejo sem rotina é apenas imaginação. Prosperidade não é salto, é construção. Não é emoção momentânea, é decisão diária. Tomás de Aquino explicava que justiça é dar a cada coisa o seu devido lugar. Isso muda completamente o entendimento. Justiça não é apenas certo ou errado. É ordem. É colocar o sono no horário adequado, o trabalho no tempo certo, o dinheiro sob controle, o silêncio no momento necessário. Quando as coisas estão fora do lugar, a vida pesa. Quando estão alinhadas, a vida flui. E prosperidade começa a aparecer. Prosperidade verdadeira não é excesso, é equilíbrio. Não é aparência, é estabilidade. Observe qualquer área da sua vida que já evoluiu. Quando houve constância no treino, o corpo respondeu. Quando houve disciplina nos estudos, o conhecimento veio. Quando houve organização financeira, a tranquilidade aumentou. Nada disso aconteceu por acaso. Foi repetição. O problema não costuma ser falta de capacidade. O problema é viver no improviso. Dormir tarde constantemente. Acordar sem horário definido. Começar o dia reagindo ao celular. Trabalhar sem planejamento. Gastar sem estratégia. Isoladamente nada parece grave, mas repetido por meses, se torna destino. As veredas da justiça são estreitas, não são chamativas, não são barulhentas, não prometem atalhos, prometem segurança. Exigem constância, acordar quando decidiu acordar, cumprir o que foi planejado, finalizar o que começou, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar das finanças. Pequenas decisões, repetidas. Prosperidade não começa quando se ganha mais. Começa quando se governa melhor o próprio dia. Sem domínio próprio, não há crescimento sustentável. Sem organização interna, não existe abundância externa. Davi não pediu um milagre imediato. Ele pediu direção. Guia-me. Essa frase carrega humildade, carrega consciência, carrega responsabilidade. Prosperidade não é evento, é caminho. E caminho se constrói passo a passo, dia após dia, decisão após decisão. Talvez não falte oportunidade,
Talvez falte estrutura. Talvez não falte potencial. Talvez falte constância. Porque quem organiza o dia, organiza a vida. E quem anda nas veredas certas, prospera de forma firme e duradoura. Se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreva no canal, não por impulso, mas para caminhar com constância. Curta o vídeo, isso ajuda o conteúdo a alcançar quem também precisa dessa direção. E se você conhece alguém que anda perdido, cansado ou sem direção, compartilhe. Não como propaganda, como cuidado. Existe uma pergunta que muda tudo. Quem governa a sua vida? Se for o humor do dia, você vive instável. Se for a opinião dos outros, você vive inseguro. Se for a emoção do momento, você vive impulsivo. Prosperidade começa quando você assume o governo de si mesmo. Marco Aurélio, imperador romano, escreveu algo muito direto. Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos. Quando você entende isso, deixa de culpar o mundo e começa a ajustar o que realmente controla. E o que você controla? Seu horário, seu foco, sua disciplina, suas escolhas diárias. Pode parecer simples demais, mas é exatamente aí que a maioria falha. Muitos querem prosperar financeiramente, mas não controlam o próprio consumo. Querem crescer profissionalmente, mas não organizam o próprio tempo. Querem estabilidade emocional, mas alimentam pensamentos desordenados. Não existe prosperidade externa sem ordem interna. Sêneca ensinava que quem não sabe para onde vai, qualquer vento serve. Isso é forte, porque mostra que o problema não é a dificuldade. O problema é a falta de direção. Quando você não decide o rumo, qualquer distração vira caminho. Qualquer urgência vira prioridade. Qualquer impulso vira escolha. E a vida começa a andar, mas não avança. Prosperidade exige intenção clara. Napoleão Hill falava sobre a importância de uma mente disciplinada. Ele dizia que a autodisciplina é a ponte entre o desejo e a realização. Não é talento, não é sorte, é domínio próprio. E domínio próprio não nasce de grandes decisões heróicas, nasce de pequenas decisões repetidas. É desligar o que distrai, é começar antes de estar motivado, é terminar o que começou, é manter constância mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a parte silenciosa da prosperidade. A parte que não aparece nas redes sociais, a parte que não gera aplauso imediato, mas gera resultado. Aristóteles já dizia que o homem disciplinado é aquele que aprende a governar seus desejos. Não é eliminar o desejo, é direcioná-lo, é usar energia com inteligência. Prosperidade não é fazer tudo, é fazer o que importa. E isso exige corte, cortar excesso, cortar distração, cortar desperdício de tempo, cortar gastos impulsivos, cortar hábitos que enfraquecem. Crescer dói porque organizar exige renúncia, mas existe algo libertador nisso. Quando você assume o governo da sua rotina, a ansiedade diminui, a mente clareia, as decisões ficam mais firmes, o futuro deixa de parecer ameaça e começa a parecer construção. Prosperidade não é apenas ganhar mais, é viver com clareza. É saber que o dia teve propósito. É perceber que o esforço está alinhado com seus valores. É sentir que existe direção. Tomás de Aquino falava sobre virtude como hábito do bem. Virtude não é emoção. É prática constante do que fortalece. Quando você transforma a disciplina em hábito, deixa de depender da motivação. E isso muda tudo. Porque motivação oscila. Disciplina sustenta. Se você depende da vontade, vive instável. Se depende da decisão, vive em crescimento. Prosperidade verdadeira não é explosão, é estabilidade crescente. Pense em alguém que administra bem o que já tem. Cuida do corpo, cumpre horários, organiza finanças, mantém palavra. Essa pessoa pode não parecer extraordinária de imediato, mas com o tempo, a diferença se torna evidente. O crescimento dela é sólido. Prosperidade exige estrutura emocional, exige maturidade,
exige coragem de assumir responsabilidade. É fácil dizer que o mercado está difícil, que o país está complicado, que as oportunidades são poucas. Mas enquanto você não organiza o que está ao seu alcance, continuará dependendo do acaso. E acaso não sustenta a prosperidade. Governo próprio sustenta. Quando Davi pede para ser guiado pelas veredas da justiça, ele reconhece que existe um caminho mais seguro. E esse caminho envolve alinhamento diário. Não é espiritualidade desconectada da prática. É espiritualidade aplicada à rotina. É fé que organiza o tempo. É fé que organiza as finanças. É fé que organiza prioridades. Prosperidade duradoura nasce dessa integração. Espírito alinhado, mente disciplinada, rotina organizada. Quando esses três caminham juntos, o crescimento deixa de ser acidental e passa a ser consequência. Você não prospera por sorte, prospera porque decidiu se governar. E quem aprende a se governar, deixa de viver reagindo e começa a viver construindo. Prosperidade não é corrida desesperada, é caminhada firme. E quem anda com direção, inevitavelmente cresce. Se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreva no canal, não por impulso, mas para caminhar com constância. Curta o vídeo, isso ajuda o conteúdo a alcançar quem também precisa dessa direção. E se você conhece alguém que anda perdido, cansado ou sem direção, compartilhe. Não como propaganda, como cuidado. Prosperidade não é apenas conquistar, é sustentar. Muita gente até alcança algo, um bom momento, um crescimento rápido, um ganho inesperado, mas poucos conseguem manter. Porque manter exige estrutura, exige caráter, exige rotina sólida. Prosperidade que não tem base vira ilusão. Prosperidade que não tem disciplina vira excesso. Prosperidade que não tem propósito vira vazio. O verdadeiro crescimento não é barulhento, ele é constante. Davi não pediu para ser colocado no topo, ele pediu para ser guiado no caminho certo. Isso revela algo profundo. O foco não está na chegada, está na direção. Quando a direção é correta, o crescimento se torna consequência. Aristóteles dizia que a finalidade da vida é viver de acordo com a virtude. Virtude, para ele, não era a perfeição inalcançável, era a prática constante do que fortalece. Era equilíbrio, era a medida certa. Prosperidade verdadeira segue essa lógica. Não é exagero, não é ostentação, é estabilidade crescente. Napoleão Hill falava que riqueza duradoura é construída sobre princípios. Ele dizia que ninguém mantém sucesso sem disciplina mental. Isso significa que prosperidade começa na forma como você pensa e se organiza internamente. Se a mente é caótica, a vida será caótica. Se a mente é organizada, o crescimento encontra espaço. Marco Aurélio escreveu que a vida de um homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. Isso não é frase bonita, é realidade prática. Se seus pensamentos são dispersos, suas ações serão dispersas. Se seus pensamentos são firmes, suas decisões ganham força. Prosperidade exige firmeza. Exige acordar quando ninguém está cobrando. Exige manter constância quando ninguém está vendo. Exige continuar quando o entusiasmo diminui. É aqui que muitos desistem. Porque a caminhada é silenciosa. Não tem aplauso imediato, não tem validação constante, mas tem construção. Prosperidade é construída como uma casa. Primeiro o alicerce, depois a estrutura, depois os detalhes. Quem tenta decorar antes de construir, perde tudo na primeira instabilidade. Alicerces são invisíveis, mas sustentam tudo. Sua rotina é o alicerce, seu caráter é a estrutura, seu propósito é a direção. Quando essas três coisas se alinham, a abundância deixa de ser instável. Tomás de Aquino falava sobre ordem como expressão de harmonia. Quando a vida está ordenada, existe paz. E paz é um dos maiores sinais de prosperidade. Prosperidade não é apenas acumular, é viver com tranquilidade, é ter clareza, é saber que o que você constrói hoje não desmorona amanhã.
Existe uma diferença enorme entre riqueza rápida e prosperidade duradoura. Riqueza pode vir de uma oportunidade. Prosperidade nasce de uma vida organizada. Riqueza pode ser circunstancial. Prosperidade é estrutural. E estrutura se constrói todos os dias. Quando você organiza o seu tempo, está construindo prosperidade. Quando administra o que ganha com responsabilidade, está construindo prosperidade. Quando mantém palavra, está construindo prosperidade. Quando controla impulsos, está construindo prosperidade. Nada disso parece grandioso no momento, mas ao longo dos anos, a diferença se torna gigante. A prosperidade que permanece é aquela que foi construída com justiça. Justiça entendida como ordem, equilíbrio e alinhamento. Guia-me pelas veredas da justiça. Essa frase resume tudo. É reconhecer que existe um caminho seguro. É decidir não viver no improviso. É escolher constância em vez de impulso. Prosperidade não é sorte, não é privilégio exclusivo, não é acaso. É consequência de direção repetida. Quem vive desorganizado pode até experimentar momentos de crescimento, mas quem vive organizado constrói estabilidade. E estabilidade é liberdade. Liberdade para escolher. Liberdade para ajudar. Liberdade para crescer sem medo de perder tudo. Prosperidade verdadeira não termina em você. Ela se transforma em legado. Ela impacta sua família, sua comunidade, seu ambiente de trabalho, porque uma vida estruturada gera segurança para outros. No fim, prosperidade não é sobre ter mais do que os outros, é sobre se tornar melhor do que você era ontem. É caminhar com firmeza, é crescer com equilíbrio, é viver com propósito. E isso começa de forma simples, com o próximo dia, com a próxima decisão, com a próxima escolha consciente. Prosperidade é caminho, e quem escolhe andar pelas veredas certas, cresce de forma sólida, equilibrada e duradoura. Prosperidade não é um evento, é um caminho. Não é sobre ganhar rápido, é sobre crescer de forma firme. Não é sobre ter mais do que os outros, é sobre se tornar mais organizado do que ontem. As veredas da justiça são estreitas, mas são seguras. E quem escolhe andar nelas, constrói uma vida que não depende da sorte. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal. Aqui nós falamos sobre disciplina, propósito, espiritualidade e abundância. Compartilhe com alguém que precisa organizar a própria caminhada, porque prosperidade verdadeira começa quando alguém decide andar na direção certa. Antes de encerrar, que nesta quinta-feira Deus guie os seus passos pelas veredas certas. Que Ele organize o que estiver confuso, fortaleça o que estiver fraco e traga paz ao seu coração. Que cada decisão de hoje seja alinhada com propósito e que você termine o dia com a sensação tranquila de ter caminhado na direção certa. Tenha uma quinta-feira abençoada e cheia de luz.